no livro de Gênesis, no capítulo 37. Também a Bruna e o pessoal do louvor aí, deixar mais um louvor preparado, que quando nós terminarmos a palavra, nós vamos louvar, e o nosso irmão, pastor Wagner, vai estar fazendo o fechamento do culto, né, com a oração e o louvor. Gênesis 37, eu disse, né? Vamos ler no versículo 17. Aqui, porque ouvires dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que se chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos, e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo ao seu pai. Essa era a ideia do Rúben, né? Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o pai. Por que o Rúben queria fazer isso? Livrar o José e levar de volta para a casa do pai. Porque o Rúben, ele era o filho mais velho de Jacó. E ele o Jacó tinha as suas concubinas, e ele subiu no leito do seu pai e teve relação com uma das concubinas do seu pai. E o seu pai, então, vocês já viram isso na leitura de Gênesis, seu pai o amaldiçoou, né? Vocês vão ver lá, depois em Gênesis 50, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele fala de Rúben, você é a minha força, você é o meu primogênito, contudo, não serás o primeiro, porque você subiu no leito do seu pai e o contaminou, tá? E depois ele acaba não colocando Rúben, ele fala de Simeão e Levi, que ele também tira os dois fora e diz, olha, por causa de uma postura que eles tiveram, e depois ele vai dizer lá, então, o cetro não se arredará de Judá, Gênesis 49, 10, né? E nem o bastão da autoridade dentro dos seus pés. Então, o Rúben, a ideia dele aqui, o que era? Era salvar o José para tentar limpar a barra dele com o seu pai, dar uma aliviada na situação. José, ele fica aqui como um joguete na mão dos camaradas, né? Cada um tem uma ideia sobre ele, um pensamento sobre ele. Aí, então, continuando a leitura, e aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirro, e iam levar isso para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamos-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Amém? Podem se assentar, queridos. Quando nós lemos a palavra de Deus, né, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 31, quem sabe o que está escrito Romanos 8, 31? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos de novo? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É engraçado, né, irmãos? Porque nós gostaríamos muito mesmo, que Paulo tivesse aqui tentando transmitir para a gente a ideia de que quando Deus está conosco, quando Deus está do nosso lado, ninguém vai se levantar contra a gente. Nós não vamos enfrentar nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de luta, nenhum tipo de adversidade. Mas
A gente olha assim, o apóstolo Paulo, pelo contexto, pela sequência, você vai perceber que ele não está querendo dizer isso. Assim, olha, se Deus estiver com você, você não vai ter inimigo. Se Deus estiver com você, você não vai ter adversário. Tá? Ele faz uma pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele começa a argumentar, dizendo o seguinte, que aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como é o raciocínio do apóstolo Paulo o seguinte, se Jesus é o mais precioso e Deus nos deu Jesus, o que Deus não faria? Que tipo de cuidado que Deus não manifestaria? E aí, ele vai na sequência falar, né, e perguntar, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos tirar do amor de Deus? Então, nós sabemos que todos nós enfrentamos adversidades, lutas, oposições, batalhas, né, situações contrárias que surgem. Agora, o que Paulo está dizendo é que essas situações, elas não têm o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tá? Ele vai falar aqui tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele fala assim, que por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Ele fala, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo. Ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E aí é interessante isso, né? Que primeiro Paulo está falando de luta, de dificuldade, mas daqui a pouco ele vai para o mundo espiritual e diz, nem anjo pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vai falar de principado, vai falar de potestade, fala do presente, fala do futuro, depois vai falar de altura, de profundidade, ele vai falar nenhuma outra criatura, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, seria muito bom se a Bíblia estivesse dizendo, olha, você está em Cristo, você não vai ter nenhuma luta, nenhuma batalha, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí o apóstolo Paulo depois ele vai falar de várias adversidades que nós podemos enfrentar na jornada, mas ele vai dizer o seguinte, só que estas coisas, elas não têm o poder de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tá? Deus, irmãos, é assim ele nas parábolas que Jesus conta, né, nas histórias que Jesus conta, a gente percebe que Deus, ele é uma pessoa assim, ele é um ser que, para a pessoa se perder, ela tem que fazer força, né, irmãos? Tem que fazer força. Porque Deus, ele está sempre trabalhando para restaurar, para colocar a pessoa de pé. É por isso que tem aquela pessoa na vida da igreja que às vezes ela é até frágil, mas ela nunca sai, nunca para. Não é porque ela é perseverante, não. Eu acredito mais porque Deus cuida da pessoa, porque Deus sustenta a pessoa. Eu gosto daquela parábola, né? Quando a Bíblia fala da ovelha que se perdeu, e o pastor Bergamin, ele sempre diz, né? O pastor Bergamin, ele sempre diz assim que quando uma ovelha se perde, é sinal de que ela não é muito boa, né? Porque as ovelhas boas, elas ficam no aprisco, elas estão lá e tal. Mas ele fala de uma ovelha que saiu e andou errante para um lado e para o outro lá e tal, e se perdeu. E o que o bom pastor fez? A Bíblia diz que o bom pastor, ele saiu pelos valados e foi e procurou aquela ovelha, e quando ele achou aquela ovelha, o que ele fez? Ele não trouxe aquela ovelha para o aprisco de novo, chutando, né, batendo nela e tal. O que a Bíblia diz? Que ele colocou nos seus ombros. Atou as feridas daquela ovelha, veio trazendo aquela ovelha festivo, alegre, né? E quando chegou no aprisco, ele chamou todo mundo para celebrar, chamou todo mundo para glorificar a Deus, né? Porque a ovelha dele estava perdida e ele achou a sua ovelha de volta, né? Então,
é esse sentimento que Paulo está dizendo, que Deus não vai, né, se você perseverar, se você insistir, Deus não vai permitir que você se afaste da presença dele. Ele não vai te perder, né? É como aquele texto lá de Zacarias, né, no capítulo 3, quando fala do sumo sacerdote Josué, e o diabo está lá do lado dele, acusando, e ele está perante Deus, o diabo está acusando e tal. E aí eles falam assim: olha, não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, Deus aquela coisa, Deus já pôs a mão no fogo para salvar esse camarada. Agora, você acha que Deus vai entregar ele de qualquer jeito, de qualquer maneira assim? Então, você percebe, irmãos, por isso que a Bíblia está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dizendo, olha, vai acontecer esse tanto de coisa aí, só que isso não consegue te afastar da presença do Senhor, isso não consegue te tirar da presença de Deus. Então, você deve estar pensando assim, pastor, o que isso tem a ver com a história do José? Porque, irmãos, às vezes nós alimentamos ou as pessoas alimentam uma ideia, né, de que eu sou chamado de Deus, Deus, né, tem uma obra na minha vida, Deus tem um ministério na minha vida e tal, e não vou enfrentar lutas, não vou enfrentar batalhas e tal. Estava até comentando sobre isso ontem à noite eu estive dando uma palavra com os irmãos lá em Botucatu. Assim, é muito comum, irmãos, um camarada, seja moço, moça, quando começa a ser usado por Deus e é jovem ainda, se não tomar cuidado, cai para a soberba, não tem jeito, né? A pessoa começa a se achar o protegido de Deus, a protegida de Deus, tá? Eu estava falando de um rapaz que tinha lá em Botucatu, né? Que lá tem bastante meninos, assim, jovens, que começam a pregar, fazer a obra, tal, aquela coisa toda. E aí, irmãos, o que acontece? Esse rapaz começou a pregar lá e tal, e aí um dia eu me lembro que ele postou no Facebook assim: toda vez que Deus levanta um Davi, vem um Saul com a ideia de matá-lo, tirar o ministério, tal. Ele quis dizer o seguinte, né, que ele era um jovem pregador e tal, que às vezes os pastores mais velhos ficam podando ele. Ele deu essa indireta, né? E aí, como ele era membro da nossa igreja, eu chamei ele no privado do Facebook, né? Perguntei para ele: irmão, o que você está querendo dizer com essa colocação aí? Aí eu falei: duas coisas que eu vou te falar. Primeiro, assim, aqui eu e muitos pastores aqui, nós não somos Saul, não. Porque a gente tem a experiência, jornada, caminhada, a gente pagou um preço para estar na posição. E deixa eu te falar uma coisa: mesmo que nós fôssemos Saul, eu não estou vendo Davi nenhum na minha frente, não. Ele ficou meio bravo assim, porque o camarada, então, eu sou o Saul e o bonitão é o Davi, né? O bonitão é o que... Eu brinquei com ele, o Davi já começou logo matando um urso e um leão. Então, se você é bom desse jeito, então... E aí... Mas eu estou falando assim, irmãos, porque é uma tendência. A pessoa, às vezes, né? Por que a Bíblia fala, irmãos, de você não colocar um obreiro neófito? O que é o neófito? É um novo convertido. Para quê? Para que ele não soberbeça e caia na condenação do diabo. Qual que é a condenação do diabo? A condenação do diabo é a vaidade. Não é isso? O diabo foi condenado por quê? Por causa da sua vaidade, porque ele olhou para ele e disse: sou muito bom, sou muito... Então, às vezes o jovem pregador, o jovem cantor, ele tem essa tendência a se tornar soberbo e cair na condenação do diabo, que é achar que ele é muito bom, fera e tal. E aí eu me lembro que, não fico feliz com essas coisas não, mas estava tendo aqueles jogos do interior, né, lá em Botucatu, e eu gosto demais de vôlei, então estava tendo uns jogos bons lá na cidade, e eu fui no ginásio assistir o jogo, tá? Aí estou lá assistindo o jogo, tá? Aí daqui a pouquinho me vem o pregador lá, o Davi, né, sem camisa, um calçãozão assim, arrastando uma asa, igual o Zé do Vale. Você lembra do Zé do Vale? Arrastando uma asa, assim, todo malandrão. Passou por mim assim: e aí, meu irmão? Aí ele: pastor, passando uma luta aí, me afastei da igreja. Falei: tá vendo? É isso, irmãos. Assim, às vezes a pessoa, ela acha
Ela acha assim que vai ser fácil. Eu vou chegar, eu vou pregar, eu tenho ministério, eu tenho não sei o quê e tal. E aqui nós vemos, chegamos lá no texto do José, nós vemos aqui uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa que Deus era por ela, uma pessoa que podia dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Nas lutas aqui, com essa questão de ser uma pessoa chamada por Deus. José, os irmãos sabem, ele tinha em torno de 17 anos de idade, e ele começou a ter sonhos. Ele tem um sonho, né, que ele fala que o sol, a lua e 11 estrelas vêm e se prostram diante dele. E ele fica assustado com aquilo, conta para o pai e para a mãe. O pai e a mãe, né, dá uma olhada, como será que a gente vai servir? Daqui a pouco, eu estava no campo, colhendo feixes com os meus irmãos, tal, de repente, o meu feixe ficou em pé, e os dos meus irmãos vieram e se inclinaram diante de mim. Tal. E aí, o pessoal começou a entender que tinha um propósito de Deus na vida de José. Os irmãos dele não enxergaram dessa maneira. Os irmãos aqui até chamam ele, né, de sonhador, né? Em outras palavras, menino que viaja na maionese, né, que fica aí com essas ideias de tonto aí, que Deus vai abençoar ele e tal, tal. E você olhando assim, irmãos, pela idade de Jacó, pelo tanto de mulher que ele tinha lá, a impressão que dá é que os irmãos de José, eles eram homens mais velhos, né? Igual você imagina um molecão de 17 anos lá falando que vai reinar, que sei lá o que Deus tem nisso e tal. E eles começaram, então, a nutrir uma inveja, uma ira contra o José. O Jacó, ele ainda acaba fazendo uma túnica, né, de cores, dá ela para José, e historiadores dizem, né, que aquela túnica de cores, ela dava a ideia para quem olhava para aquela casa, de que aquele era o filho predileto, de que aquele era o filho amado do pai. Então isso gerou ainda mais inveja. E realmente José, ele era o filho da, como é que chama? Da Raquel, né? Ele era o filho da Raquel, e a Bíblia tem essa expressão, né, que Jacó amava a Raquel e não Lia, né? Ou seja, a Lia, que era a outra. Um dia eu vou falar sobre isso, a história de Raquel e Lia, né? Porque é uma história muito interessante, e a gente vai perceber assim que Deus, ele tem um desfecho muito interessante para essa história. Deixa aqui no cantinho aqui, qualquer dia eu comento sobre isso, mas é uma história bem interessante, né? Não vou gastar não, vou continuar aqui. Então, o que acontece? Aquela família vai crescendo, né, com essa animosidade. E um belo dia, o Jacó pega o seu filho José e manda o José ir visitar os seus irmãos no campo, trazer notícias dele. Tem pessoas que dizem que o José era meio fofoqueiro, ia lá, olhava o que os irmãos estavam fazendo, entregava, e os irmãos não gostavam muito dele. E aí, nesse dia que José está chegando para se encontrar com seus irmãos, eles começam a comentar sobre ele. Lá vem o sonhador, tal. E critica daqui, de lá, e no final das contas, quando José chegou perto deles, eles já estavam com uma intenção muito ruim, e eles tiraram aquela túnica de José e jogaram José numa cova. E é engraçado, vocês repararam aqui nesse texto, que esse irmão ruim, eles jogaram José na cova e sentaram para comer pão, tipo assim, né? E você vai ver depois, quando eles vão confessar lá diante de José o pecado que eles cometeram, acho que é o Judá que cita, né? Ele fala, olha, nós estamos aqui presos hoje porque nós ouvimos o choro do nosso irmão e nós não atentamos para o choro do nosso irmão. Porque, com certeza, irmãos, um menino de 17 anos de idade, jogam ele dentro de uma cova. Você acha que ele vai lá e senta dentro da cova e fica, legal, tá bom aqui. Não, ele chorou, ele queria, né, ser livre, ele deve ter clamado aos seus irmãos, tem misericórdia de mim, não faz isso comigo e tal. Mas os camaradas, coração duro, tá nem aí. Sentaram lá e começaram a comer pão. E o Rubens, vocês viram aqui a intenção dele, né? Eu vou usar esse menino para meu benefício. Então, todo mundo ali tinha propósito para a vida de José. Aí o Judá, ele olha para aquela situação, está vindo uma caravana de ismaelitas lá, indo para o Egito, ele olha e fala assim, olha,
a gente não está ganhando nada matando o nosso irmão. Vou fazer o seguinte, vamos pegá-lo, vamos vendê-lo, e aí a gente ganha uma grana, e depois a gente pega a roupa dele, suja de sangue, fala com o pai, ó, vê essa roupa aí se é do seu filho e tal. E aí, é o que eles fazem, Então, irmãos, a gente vê aqui, ó, um homem chamado por Deus, um homem com sonhos que Deus deu, com direcionamento que Deus deu, mas que não consegue, irmãos, que não passa ileso, que não passa, e os irmãos sabem disso, que a luta de José, ela vai durar aproximadamente 13 anos, irmãos. Isso até ele ser tirado lá da cadeia, né? Mas a luta de José, ela continua mais um bom período no Egito. Então, você olha assim, o fato de Deus dar um ministério para uma pessoa, o fato de Deus capacitar uma pessoa, o fato de Deus chamar uma pessoa, isso não quer dizer que essa pessoa não vai enfrentar aflições, não vai enfrentar lutas, não vai enfrentar adversidades. A promessa de Deus qual é? É que Ele vai estar conosco o tempo todo. O tempo todo. Não é verdade? Jesus, Ele disse assim, olha, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, mas no dia bom, no dia ruim, no dia alegre, no dia triste, no dia de chuva, no dia de sol, no dia de calor, no dia que você tem grana, no dia que você não tem grana, no dia que você está super animado, no dia que você está desanimado, no dia que você está se sentindo a melhor pessoa do mundo, no dia que você está se sentindo a pior pessoa do mundo. Todos esses dias, Deus está presente conosco, Deus está presente. Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. Vocês podem reparar, o José, é interessante aqui nesse texto, né? Que o José, ele tem uma marca, uma característica, né? Quando ele vai para a casa de Potifar, quando ele chega no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, o que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia diz que na casa de Potifar, Deus era com ele. Aí, dá aquele problema todo na casa de Potifar, ele vai para a cadeia. Quando ele está na cadeia, a Bíblia diz que Deus era com ele, né? Depois ele vai para o palácio, aí você vai perceber que da mesma maneira Deus era com ele. Então, assim, irmãos, quando Deus nos dá ministério, quando Deus nos capacita, Ele não diz assim, olha, você não vai ter luta, você não vai ter adversidade, você não vai ter problema, você não vai enfrentar dificuldade, mas Ele diz assim, olha, eu vou estar com você todos os dias. Não vai ter nada que vai conseguir te separar de mim. Esse é o sentido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não diz assim, não vai ter nada, não vai ter, não. Vão ter situações que vão se levantar contra a tua vida, vão se levantar contra você. Agora, é interessante, né? Todo mundo tinha ideia. Não? O Jacó tinha uma ideia para o José, o Rubem tinha uma ideia para o José, o Judá teve uma ideia para o José, mas Deus tinha uma ideia para o José, né? Deus tinha um pensamento para o José. E é engraçado, vocês repararam o seguinte, que o Jacó se esquece de José, os irmãos de José se esquecem dele, tanto que quando eles chegam lá perto de José, eles falam assim, olha, nós somos 12 filhos de um senhor que mora na terra distante, tal, o mais novo ficou lá com o nosso pai, nós 10 estamos aqui, e o outro já não existe. Eles falam na cara do José que ele não existe mais. Morreu o nosso irmão. Todo mundo se esqueceu de José. Os irmãos dele se esqueceram, o Potifar se esqueceu, o faraó nem sabia que José existia, o Jacó se esqueceu de José, a Raquel se esqueceu de José. Agora, o Deus que chamou José, o Deus que deu sonhos para José, não se esqueceu dele de jeito nenhum. Esse Deus estava com ele o tempo
por todo lugar que ele andou, Deus andou com ele. É aquele texto bíblico lá de Isaías, né? Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, chama nenhuma vai arder em você. Eu vou estar contigo em todo o tempo, em todo o tempo. Aleluia. Essa é uma promessa do Senhor nosso Deus. Então, o chamado, ele não vai te isentar de lutas, de adversidades, de épocas difíceis. Você ser um cristão não vai te isentar disso, não vai te transformar numa pessoa diferenciada nesse tempo que eu não tenho luta, eu não tenho adversidade. Não, a Bíblia diz que Deus faz chover sobre os justos e injustos, sabe? Tem muitas coisas, irmãos, que acontecem com a gente, que acontecem também com pessoas que estão nesse mundo. Há um diferencial. Deus está presente na vida dessa pessoa. Deus está cuidando da vida dessa pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa é uma primeira coisa assim, importante que eu queria deixar para os irmãos sobre a vida de José nessa noite. E tem uma outra situação aqui que é para a gente também prestar atenção. Nós, irmãos, para todas as lutas que nós enfrentamos, para todas as batalhas que nós enfrentamos, nós gostaríamos que uma porta perfeita se abrisse. Mas Deus, eu acho assim, Deus ele tem um jeito de trabalhar, irmãos, muito interessante. Tem o Salmo 18, né? Eu acho que é Salmo 18, 30. Será que eu estou bom na Bíblia? Põe aí, Tiago, para a gente ver. Salmo 18, versículo 30. Vocês têm que me dar uma caixa de bombom se esse texto estiver dizendo que o caminho de Deus é perfeito. Agora, se estiver errado, eu vou comprar uma caixa de bombom e dar um para vocês. Salmo 18, versículo 30. Ganhei bombom. Olha lá, ó. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. O que o caminho de Deus é, irmãos? Ele é bom? É bom? Não. Ele é perfeito. Acabamos de ler lá. Ó. O caminho de Deus é perfeito. Ele é alegre? Não, ele é perfeito. Ele é cheio de flores? Não, ele é perfeito. O que é o caminho perfeito? O caminho perfeito é o caminho que nos leva para o objetivo. Uma estrada, por exemplo, uma estrada pode ser toda florida, bonita, asfaltada e ser uma estrada errada. Não pode? Você pode se encantar por uma estrada, olha, nossa, que estradinha bonita, vamos andar nela, e andar, e não chegar em lugar nenhum. E você pode pegar uma estrada esburacada, desajeitada, você vai andar 1 quilômetro nela e vai chegar na fazenda que você precisa chegar. Então, qual que é o caminho perfeito? É a bonita, florida, que não chega em lugar nenhum, ou é a esburacada que você vai chegar na fazenda? Então, veja o que a Bíblia está dizendo, Tiago, que o caminho de Deus é perfeito. Não está dizendo que ele é bom, que ele é agradável. Não está dizendo que, eu estou andando no caminho do Senhor. Aliás, Jesus ele até disse, se esforcem para entrar pela porta estreita. Por quê? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Tem gente que vai para o inferno rindo, alegre, festejando, né? Gritando porco, gritando Timão Eô, gritando São Paulo, não sei o quê, enchendo a cara, mas está indo para a perdição. E ele está achando, estou alegre, estou alegre, estou alegre. Ou seja, mas ele está no caminho perfeito? Não. Não está no caminho perfeito. A Bíblia está dizendo que o caminho de Deus é um caminho perfeito. E qual é o caminho perfeito? O caminho perfeito é aquele que vai te levar a alcançar o objetivo que Deus tem para a sua vida. Esse é o caminho perfeito. Salmo 65, 12. Eu gosto desse e eu já volto aqui para o José. Essa questão de caminho perfeito. Salmo 65, versículo 12. É isso mesmo?
Não é 65, é 66. Não, eu não apostei nada nesse. Não, não apostamos? Ah lá, ó. Errei por um, gente, pelo amor de Deus. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Caminho perfeito. Tinha hora que o inimigo estava cavalgando sobre a nossa cabeça. Parecia que a gente estava derrotado. Teve hora que a gente estava passando pelo fogo. Teve hora que a gente estava passando pelas águas. Parecia que a gente ia se afogar. Parecia que a gente ia se queimar. Mas no final de tudo, Deus nos trouxe para um lugar de abundância. Então o caminho que Deus estabeleceu é um caminho perfeito. Está passando pelo fogo não quer dizer que você está errado. Está passando pelas águas não quer dizer que você está errado. Está passando um momento de perrengue, alguém às vezes te atormentando, te angustiando, não quer dizer que você está errado. Se Deus estiver te conduzindo, pode ir tranquilo, que você está no caminho perfeito. Daqui a pouco você vai chegar lá no que Deus quer para a sua vida. Daqui a pouco você vai chegar no lugar de abundância. Quantas pessoas que erram o caminho, porque se desviam, que surgem no caminho, estão sempre procurando um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo, um caminho mais sossegado, mas também nunca chegam a lugar nenhum. Porque o caminho que Deus estabelece, a porta que Deus abre, nem sempre, irmãos, quando a gente olha para ela, você fala assim, ó, isso aqui é perfeito, isso aqui é ideal. E o que eu estou dizendo no caso do José? É que é curioso demais isso, né, irmãos? Quando qual que é a ideia dos irmãos de José? É acabar com ele, acabar com o projeto dele, com a ideia dele. E de repente, aparece uma caravana de ismaelitas. Se você for olhar assim, ó, eu vou ser vendido como escravo para aquele pessoal ali. É o ideal? Não é. Mas é um livramento? É. O que era pior? Ficar na cova, morrer lá, ou ser tirado da cova e ir como escravo com o pessoal? E é interessante, né? Que o José, ele é tirado da cova, ele é entregue para aquele pessoal. Quando chega lá no Egito, ele é vendido para a casa de Potifar, ele fica um tempo na casa de Potifar, dá o problema que os irmãos viram lá, ele depois vai para o cárcere, lá no cárcere ele fica um bom período, depois ele revela o sonho daqueles homens que estiveram lá, do copeiro e do padeiro. O copeiro é restituído, o padeiro é morto. Também o copeiro que foi restituído se esqueceu do José, não é verdade? Todo mundo se esquece do José. E o José fica lá no cárcere. Quando o copeiro sai e o José fala assim com ele, olha, lembre-se de mim e tal, não sei o quê. A Bíblia diz que ainda demora mais 2 anos ainda ele preso lá. Barbudo, desajeitado e tal, esquecido por todo mundo. Agora, vejam, como que começa essa jornada toda? Começa com ele sendo vendido como escravo para a caravana de ismaelitas. Então, irmãos, tem horas que Deus abre uma porta que a gente olha e fala, não é o ideal, não é o que eu estava esperando, não é o que eu estava imaginando. Só que é a porta que Deus está abrindo, é o escape que Deus está dando. Nós gostaríamos, assim, irmãos, que toda porta que Deus abre para a gente, ela viesse com a seta verde em cima, aqui, né? E fosse uma porta dourada, bonita, né? Assim, né? Aquilo que a Bíblia fala, Isaías lá, né? Nem o louco erra essa porta. Ninguém erra, porque a pessoa não é porta fácil. Agora, é isso que é um dos desafios da vida cristã, né, irmãos? Do caminhar com Deus. É nós alcançarmos o entendimento, o discernimento de que porta Deus está abrindo, né? Se é um caminho de Deus para a vida da gente, se é uma direção que Deus tem para a vida da gente, porque às vezes tem portas, irmãos,
que elas parecem maravilhosas. Eu me lembro, quando eu fui lá para Botucatu, irmãos, começou lá um negócio dos caras ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. Aí me chamaram numa casa, me abriram um computador e tal. Não, você só tem que fazer umas postagens e tal. Aí eu perguntei assim, eu falei, gente, mas esse produto aqui que eu vou postar, onde que compra ele? Não tem, é só você fazer uma postagem. Eu falei, ó, lá em São Paulo, a gente costuma falar que isso aí é pirâmide. Não, mas a gente está vendendo anúncio, não sei o que. Eu falei, gente. E aí eu peguei e dei uma palavra no culto. Eu falei, irmãos, a gente não ganha dinheiro fácil, não. Dinheiro de trabalho, esse negócio de ficar. E não deu outra. Passou presa, perdeu emprego. Por quê? Pirâmide é aquele negócio. Né? Os primeiros ganham, os últimos se lascam, né? Os que perderam dinheiro lá e tal, deu uma confusão. Então, assim, às vezes, né, a pessoa olha para uma situação dessa, e olha e fala, vou ganhar dinheiro, olha que porta maravilhosa que está se abrindo, não sei o quê. E às vezes, irmãos, a porta que Deus abre, ela não tem nenhuma aparência maravilhosa. Você pode olhar a própria porta da salvação, Isaías 53, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era indigno, né? O mais desprezado entre os homens, um de quem os homens viravam o rosto, sacudiam o ombro. Ei, esse Salvador, que é isso? A Bíblia diz que, todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazê-lo enfermar. E diz lá que quando ele se puser como expiação pelos nossos pecados, ele vai perdoar uma multidão de gente, ele vai, né, abençoar uma multidão de pessoas. A Bíblia chega a falar do Cristo em outro texto, dizendo o seguinte, olha, que quem olhar para ele vai ser salvo. Então, assim, a porta que Deus abre muitas vezes, irmãos, ela é uma porta, assim, ela parece estranha, num primeiro momento, às vezes você não consegue enxergar, mas daqui a pouco você começa a entrar por aquela porta, você começa a andar por aquele caminho, e você percebe que Deus está naquele caminho, Deus está naquele negócio, Deus está naquilo que está acontecendo. Então aquela caravana de ismaelitas, era uma porta aberta por Deus, era uma oportunidade que Deus estava dando para José, era muito mais do que Judá querendo vender o José, era Deus entregando José ao seu destino, ao seu caminho, ao que Deus tinha para a vida dele. Era Deus trabalhando na vida de José, e o próprio José, lá no futuro, ele vai dizer, quando ele está se revelando aos seus irmãos, ele diz assim, na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, vocês queriam me prejudicar, vocês queriam acabar comigo, mas na verdade, era Deus que estava me enviando adiante de vocês, e hoje eu estou aqui nessa terra, enviado por Deus, e eu sou o Safanete Paneia, o Salvador do mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Agora, no primeiro momento, parecia uma coisa maluca, está sendo vendido como escravo, mas era a porta que Deus estava abrindo. Então, nem sempre, irmãos, Deus vai abrir uma porta para a gente, assim, luminosa, brilhante. Às vezes a porta que Deus abre para a gente, ela aparece assim, meio fosca, meio, você olha, rapaz, será que é isso que Deus quer para a minha vida? Tal? Esse buraco aí, estranho. Mas daqui a pouco você começa a trabalhar, você começa a caminhar, você percebe que Deus está naquilo, Deus vai conduzindo, Deus vai dando graça, e daqui a pouco aquele José, que era escravo, está com um anel no dedo, e o faraó disse assim, olha, ninguém move uma palha aqui nesse país inteiro, senão segundo a palavra desse homem aí. Amém? Mas como que começou isso? Começou com o camarada passando um perrengue. Começou com um livramento, que não parecia livramento. Com a porta aberta, que não parecia uma porta aberta. Então, que Deus nos dê graça, né? Que Deus nos dê discernimento para nós conseguirmos enxergar, né, irmãos, essas portas que Deus abre, essas possibilidades que Deus nos dá. Eu tenho visto assim, irmãos, nos anos da vida ministerial, às vezes eu vejo tantas pessoas
perdendo oportunidades, perdendo momentos, né? Deixando passar chances boas, porque não conseguem se aperceber da porta que Deus está abrindo. Não conseguem olhar e enxergar algo bom naquilo que Deus está fazendo. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos dê graça e que nós possamos aprender com a vida desse servo de Deus aqui, o José, não é verdade? O fato de nós termos um ministério, um chamado de Deus, não quer dizer que nós vamos ter facilidades, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar adversidades, mas o que vai acontecer? Deus sempre vai estar conosco. Deus sempre vai estar conosco. E muitas vezes, Deus vai abrir uma porta que às vezes não parece uma porta, mas você pode ter certeza, a bênção de Deus ela vai acontecer. A bênção do Senhor vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Então eu queria convidar os irmãos para nós ficarmos de pé. E eu pedi o pessoal do louvor para cantar mais um cântico aqui. O pastor Wagner vai orar e também aqui estamos chegando aí no término. Hoje foi mais rápido, né? Vem cá, pastor. Você vai tocar? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tu nos amas, Senhor. Tem ciúme de mim. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh,
apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Deus maravilhoso, Pai eterno, queremos te louvar, ó Pai querido, pela tua palavra aos nossos corações. Queremos engrandecer o teu nome nesse lugar, ó Senhor, declarando que tu és o Deus de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ter nos ensinado mais uma vez, por ter trazido uma palavra aos nossos corações, por nos mostrar que muitas vezes as portas que nós entendemos que não são boas, elas são a tua direção, elas são aquilo que é o escape, elas são aquilo que é para mostrar a tua glória para as nossas vidas. Assim como tu fizeste com a vida de José, onde arrumou um escape para a vida dele, Pai, tu tens feito isso para conosco a cada dia. Por isso te exaltamos, ó Deus, te glorificamos pelo teu amor, pelas tuas maravilhas, pelo teu carinho, por tudo aquilo que tu tens feito para conosco. Que cada um de nós possamos compreender, tendo discernimento, ó Pai, da tua direção, da tua vontade, que possamos aprender a aguardar em Ti aquilo que Tu tens para com as nossas vidas. Pai, eu apresento a vida de cada servo Teu, eu apresento a luta de cada um, eu coloco diante do Teu trono, da Tua presença, Pai querido, a vida de cada servo Teu nesta hora. Pai, em nome de Jesus, da luta mais difícil, da luta mais complicada, daquilo que muitas vezes tem feito choro, sofrendo-se, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que Tu possas, Deus, estar abençoando e livrando a vida dos Teus filhos nesta hora. Pai, em nome de Jesus, caia por terra toda a muralha, caia por terra toda a barreira, caia por terra todo impedimento, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Você pode declarar isso para a sua vida. Declare. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. As palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Como é bom. Como é bom nós sabermos que podemos confiar nesse Deus maravilhoso. Como é bom sabermos que Ele cuida de nós, que tem promessas sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Vamos partir para o encerramento. Eu quero liberar a bênção apostólica sobre a vida dos irmãos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do seu Filho Jesus e as doces consolações que o Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo, agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Queridos, uma semana de vitória abençoada para a glória de Deus.